48 seleções. Mais de 100 partidas. Quase um mês inteiro de Copa do Mundo. E depois de toda essa caminhada, restaram apenas duas. A Argentina, atual campeã do mundo. E a Espanha, a seleção que simplesmente se recusou a perder durante toda a competição, chegando à final invicta e mantendo uma impressionante sequência de resultados positivos. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Como duas equipes que jogam de maneiras completamente diferentes conseguiram chegar exatamente ao mesmo lugar? Porque quando você olha para a Argentina, vê um time que sabe sofrer, que aceita momentos de pressão, que não precisa dominar a posse para vencer. Agora olhe para a Espanha. Ela faz exatamente o contrário. Quer controlar o jogo desde o primeiro minuto, ter a bola, sufocar o adversário, impor seu ritmo. São duas filosofias opostas. E mesmo assim, as duas eliminaram alguns dos melhores times do planeta. Então, quem realmente chega mais preparado para esta final? Será que a Copa será decidida pelo talento? Pela experiência? Ou existe um detalhe muito maior escondido durante toda a campanha dessas seleções? Foi exatamente isso que nós descobrimos. E quando você perceber esse detalhe, vai assistir a final de uma forma completamente diferente. Existe uma frase muito famosa no futebol. Não existe apenas um jeito de vencer. E poucas Copas do Mundo provaram isso tão bem quanto esta. Desde o início do torneio, a Espanha mostrou exatamente quem queria ser. Não importava o adversário. Não importava o placar. Ela sempre tentava controlar a partida. A bola passava de pé em pé. Os laterais avançavam. Os meio-campistas ocupavam espaços. Tudo parecia ensaiado. Era como assistir a uma equipe que nunca tinha pressa. Ela fazia o adversário correr, esperar, desgastar, até encontrar o espaço certo. E quase sempre encontrava. Não por acaso. Chegou à final sem conhecer a derrota e com uma das defesas mais sólidas da competição. Mas agora olhe para a Argentina. Ela não tentou copiar ninguém, nem jogar da mesma forma. Muito pelo contrário. Em vários momentos, foi obrigada a sofrer, a defender, a esperar. E justamente quando parecia que o adversário tinha assumido o controle, ela atacava. Era um time paciente, mas extremamente perigoso. Porque bastavam poucos segundos. Um erro, um espaço, um passe. E a Argentina transformava uma defesa em uma oportunidade clara de gol. Foi assim durante praticamente toda a Copa. E isso explica porque ela chegou novamente à final, marcando mais gols do que qualquer outra seleção do torneio. Até aqui, parece apenas uma diferença de estilos. Mas quando começamos a comparar essas campanhas, uma coincidência começou a aparecer. Uma coincidência que pode decidir a Copa. Se você abrir qualquer programa esportivo hoje, provavelmente verá a mesma discussão. Messi, Lamine Yamal. Quem é o melhor? Quem decide? Quem pode mudar o jogo? É natural. Grandes finais sempre são vendidas pelos seus grandes nomes. Mas existe um problema. As finais raramente acontecem do jeito que imaginamos. Porque quando a bola rola, o jogo deixa de ser individual. Ele vira um enorme quebra-cabeça. E é justamente aí que a maioria das pessoas para de prestar atenção. Enquanto todo mundo acompanha o camisa 10, os treinadores estão olhando para outra coisa. Os espaços, as coberturas, os encaixes, os corredores do campo. Porque eles sabem que uma Copa do Mundo dificilmente é decidida apenas pelo jogador mais talentoso. Ela costuma ser decidida pelo time que consegue obrigar o adversário a jogar exatamente onde ele não quer. E foi aí que percebemos algo curioso. Durante toda a Copa, Argentina e Espanha repetiram o mesmo padrão. Sempre que conseguiram levar o adversário para uma determinada região do campo, passaram a dominar completamente a partida. E isso nos leva à principal pergunta deste vídeo. Qual é esse setor? E por que ele pode decidir a final mais importante dos últimos 4 anos? É isso que vamos descobrir agora. Quando analisamos todos os jogos da Argentina, uma coisa chama atenção. Ela nunca tentou vencer da mesma forma. Contra equipes fechadas. Teve paciência. Contra equipes que pressionavam. Foi extremamente vertical. Contra seleções que dominavam a posse. Esperou o momento certo para atacar. Ou seja, a Argentina não impôs um único estilo. Ela adaptou seu futebol ao adversário. Mas quando olhamos para a Espanha, encontramos exatamente o oposto. Independentemente do rival, ela tentou controlar o jogo do mesmo jeito. Posse, pressão, amplitude, troca rápida de passes. Parecia um plano impossível de mudar. E isso nos levou à primeira pergunta importante. Quem leva vantagem? O time que muda conforme o adversário?
Ou o time que obriga todo mundo a jogar do seu jeito? A resposta parece óbvia. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Então começamos a olhar todos os gols dessas duas seleções. Não apenas os números, mas como eles aconteceram. E encontramos um padrão. A maioria dos gols da Espanha começou depois que ela recuperou rapidamente a bola no campo adversário. Já a Argentina foi extremamente perigosa quando conseguia escapar da primeira linha de pressão. Percebe o que isso significa? As duas seleções vivem exatamente do mesmo momento da partida, só que por lados completamente opostos. Para a Espanha, esse momento acontece logo depois de perder a bola. Para a Argentina, esse momento acontece logo depois de recuperá-la. E isso significa que a final inteira pode durar apenas alguns segundos. Os segundos entre a recuperação da bola e a organização da defesa. É aí que tudo muda. Agora a pergunta deixa de ser: quem joga melhor? A pergunta passa a ser outra: quem vai conseguir vencer esse momento do jogo? Porque se descobrirmos isso, talvez descobramos também quem levantará a Copa do Mundo. Durante dias, muita gente discutiu qual seleção tem mais talento, quem possui o melhor ataque, quem tem a defesa mais segura. Mas depois de analisar toda a campanha dessas duas equipes, fica claro que a final provavelmente não será decidida em nenhuma dessas áreas. Ela será decidida muito antes da bola chegar na área, no meio-campo. E existe um motivo para isso. Sempre que a Espanha conseguiu controlar essa região do campo, o jogo passou a acontecer exatamente do jeito que ela queria. Os adversários corriam atrás da bola, gastavam energia, erravam passes, e aos poucos, a Espanha transformava a posse de bola em oportunidades. Mas quando alguém conseguiu quebrar essa primeira pressão, o cenário mudava completamente. Porque a defesa precisava correr para trás. Os espaços apareciam. E era justamente nesse momento que surgiam os maiores perigos. Agora olhe para a Argentina. Ela praticamente vive desse instante. Não precisa trocar 50 passes, nem dominar a posse. Basta recuperar a bola, encontrar um corredor e acelerar. São poucos segundos. Mas esses poucos segundos podem decidir uma Copa do Mundo. É por isso que o verdadeiro duelo talvez nem aconteça entre atacantes e zagueiros. Ele acontece antes, na disputa para saber quem consegue controlar esse primeiro momento depois da perda da posse. E quando percebemos isso, todo o restante da partida começa a fazer sentido. O primeiro momento acontece logo após a perda da bola. A Espanha tentará pressionar imediatamente. Ela faz isso durante praticamente toda a partida. Se recuperar a posse, impede que o adversário ataque. Mas se essa pressão falhar, a Argentina encontrará exatamente aquilo que procura: campo aberto. O segundo momento acontece nas laterais. A movimentação dos pontas espanhóis obriga os laterais adversários a tomar decisões o tempo todo: subir ou permanecer, marcar por dentro ou acompanhar até a linha de fundo. Qualquer escolha errada cria espaço. E em uma final, um único espaço pode ser suficiente. O terceiro momento talvez seja o mais importante: o desgaste. Depois de um mês inteiro de Copa, não existe equipe que entre 100% fisicamente. Cada corrida pesa mais. Cada recuperação demora um pouco mais. Cada erro de posicionamento custa muito mais caro. E é justamente nos minutos finais, quando o cansaço aumenta, que uma Copa costuma ser decidida. Foi assim em diversas finais da história. E pode acontecer novamente. Então, qual é o detalhe? Depois de analisar toda a caminhada dessas duas seleções, a resposta parece muito diferente do que imaginávamos no início. Não é simplesmente ter mais posse. Não é apenas criar mais chances. Nem depender de um único craque. O detalhe é quem conseguirá impor o próprio ritmo. Se a Espanha conseguir transformar a partida em um jogo de paciência, circulando a bola até encontrar espaços, ela aumentará muito suas chances. Mas se a Argentina conseguir acelerar o jogo, quebrando a pressão e atacando antes que a defesa se organize, o cenário muda completamente. Durante toda a Copa, as duas seleções venceram justamente quando obrigaram seus adversários a jogar da forma que elas queriam. E agora, pela primeira vez no torneio, duas equipes especialistas nisso estarão frente a frente. Isso significa que alguém será obrigado a abandonar o próprio plano. E talvez esse seja o verdadeiro momento que decidirá a Copa do Mundo. 48 seleções iniciaram esta caminhada. Uma competição que atravessou países, reuniu os melhores jogadores do planeta e eliminou favoritos pelo caminho. Agora, resta apenas um jogo. 90 minutos. Talvez um pouco mais. E quando o árbitro apitar o início da partida, milhões de pessoas estarão olhando para os gols, para as defesas,
Para os grandes craques. Mas depois de tudo o que vimos até aqui, talvez o momento mais importante da final nem aconteça dentro da área. Talvez ele aconteça alguns segundos antes. Na primeira pressão. Na primeira recuperação de bola. Na primeira transição bem executada. Porque Copas do Mundo raramente são decididas apenas pelo talento. Elas são decididas por quem consegue executar melhor o seu plano quando a pressão é máxima. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de analisar tudo isso, qual estilo de jogo você acredita que vai prevalecer? A Argentina, com sua eficiência e velocidade? Ou a Espanha, controlando cada segundo da partida? Escreva sua resposta nos comentários. Porque daqui a poucas horas, o futebol vai responder essa pergunta para todos nós.